Nós vemos que Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele teve uma preocupação muito serene de não ser líder só. Inclusive ele chama 12 apóstolos. Jesus tinha uma comitiva que andava com ele. E naquele meio daqueles 12 apóstolos, tirado do povo, e se nós vamos estudar, ver a psicologia dos apóstolos, nós vamos ver que eram homens complicados. São Pedro, antes de ser chamado Pedro, o nome dele era Simão. Ele era romano e judeu, e quem era judeu e romano tinha antes 2 nomes. E Simão quer dizer vara frágil. Eu me lembro de uma passagem que Jesus estava andando sobre as águas, e São Pedro, quando vê, olha para Jesus e diz: Senhor, se é tu, deixa-me ir ter contigo. Vejo um homem cheio de fé, a ponto de andar sobre as águas. O mesmo homem que teve fé de andar nas águas, quando chega perto de Jesus, ele afunda. Era um homem inconstante. Teve fé para andar nas águas e afundou. Nós vemos quando Jesus vai ser preso, né, está ali para ser preso, São Pedro é o único que pega a espada e desafia um exército. Corta até a orelha de um soldado que era mau. Ele sabia que não ia vencer o exército, mas ele se encheu de tanta coragem na época e foi lá. Esse mesmo homem lá na frente está negando Jesus por uma vendedora. Então veja, era um homem inconstante, um homem oscilante, mas que Jesus olhava para ele e dizia: Pedro, eu sou o bom pastor. O Evangelho já nos dizia: o mundo jaz do maligno. Isso não é de hoje. Desde a época de Noé, né, quando as pessoas se esqueciam de Deus, nós vivemos hoje essa sociedade. A sociedade de hoje é uma sociedade que esqueceu de Deus, uma sociedade que perdeu a fé, é uma sociedade que tem entrado no relativismo, né? Às vezes eu estou em algumas universidades dando uma palestra e como eu me entristeço ver que jovens hoje adaptaram-se a essa sociedade que diz que não, eu sou dono do meu próprio nariz, né? Eu nasci do Big Bang, ou que Einstein disse, tudo é relativo, inclusive Deus. O relativismo entrou na nossa sociedade de uma maneira que nós vivemos uma sociedade realmente sem direção, porque não há quem dirija. E Jesus, ele já trazia essa preocupação quando ele dizia: olha, eu sou o bom pastor, e eu vim para aqueles que estão perdidos. Jesus, quando olhou para a terra, quando ele olhou para o homem, ele viu o que nós vemos hoje, uma sociedade perdida, que se perdeu, né? Como alguns amigos meus filósofos sempre costumam dizer, que é difícil crer no Evangelho, porque quando a gente se retrata para a filosofia, né, Freud tinha uma preocupação: de onde viemos? Para onde vamos? Né? Uma sociedade cega, perdida. Uma sociedade tão perdida, sem liderança, que está em casa. Hoje filho não obedece pai, filho hoje é pai, pai hoje se torna filho. Nós vemos que está a família perdida, a sexualidade perdida. Hoje não se há princípios mais. Não, porque tudo é normal uma mulher. Não, eu fui viver a prostituição, engravidei de repente, não quero ter esse filho. Coloca no saco plástico, joga, aborta, leis absurdas, tudo em torno de um povo sem direção, sem liderança. Então eu acho que Jesus nos chama novamente a dizer: não, a exemplo do bom pastor, eu sou chamado, eu também sou chamado com as minhas fraquezas, como foi Pedro, como foi os apóstolos, como foi os profetas. Nós vamos ver, todos os homens que Deus chamou eram homens limitados, homem falho. Ele chamou numa situação difícil. Quando Deus chamou Noé, Deus disse: ó, Noé, a sociedade está perdida, só tinha Noé e sua família, mas ele recomeçou. O profeta Jeremias, quando Deus chama Jeremias, Jeremias diz: eu sou uma criança. Quando Deus chama Moisés para guiar o seu povo, Moisés também tinha suas fraquezas. E quantas vezes Moisés se sentiu perdido? Mas Deus sempre chamou homens. E como eu vejo hoje Deus chamar o Papa Bento XVI, o Papa João Paulo II. E Deus, nós batizados somos chamados a ser exemplo desse pastor. Alguém que dá um rumo à sociedade perdida. São Francisco de Assis diz: pregue em todo o tempo, se preciso for, use as palavras. Eu acho que a liderança começa aí. Eu acho que a nossa sociedade, Deus está chamando pais para serem bons pastores na sua casa, professores, educadores, sacerdotes, até líderes religiosos. Nós somos chamados sim a sermos a exemplo do bom pastor que é Cristo, rumo para a sociedade perdida.